Boa noite a todos, amigos e amigas queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite muito especial do Conscious Living. Nós hoje temos a nossa querida Susana, que vai nos falar de alto amor. Mas antes de trazermos a nossa Susaninha para os estúdios virtuais, nós vamos fazer uma breve leitura, sem comentários, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. E a lição que nós trouxemos agora é de número 64, Melhor Sofrer no Bem. Há uma passagem de Pedro que diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 17. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. E Emmanuel nos traz o seguinte comentário a respeito desta epístola. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema revitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Vamos fazer a nossa oração. Abençoado amigo Jesus, Mestre por excelência, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, nesta noite abençoada, para as reflexões a respeito do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nos traz, então, Senhor, a serenidade, que nos faça capaz de ouvir com os ouvidos da alma as reflexões que a nossa querida Susana irá compartilhar conosco, resultado das suas reflexões, dos seus pensamentos e do estudo aprofundado desta doutrina que nos resgata todos os dias. E é por isso que te pedimos, Senhor, fica conosco, não só esta noite, mas por todos os dias de nossa existência. É em teu nome, em nome dos bons espíritos, e em nome de Deus, nosso Pai magnânimo, que pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Então, nós teremos hoje a nossa querida Susana. Susaninha vai nos falar a respeito do alto amor.
Suzana, seja muito bem-vinda. A palavra está contigo agora. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite à família Conchos e a todos aqueles que se unem a nós de partes diferentes. Gostaria de dar boa noite principalmente àqueles que estão chegando na nossa casa nessa transmissão pela primeira vez. Eu vi que uma companheira colocou ali que estava vindo pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Receba o carinho do nosso coração, do nosso grupo, nessa noite em que nós vamos falar sobre o alto amor. E todas as vezes que nós falamos de amor, nós gostamos sempre de começar pela causa maior, pela definição maior de amor, que é Deus. Quando nós pensamos na definição de Deus de acordo com a doutrina espírita, nós sabemos que os espíritos vão definir Deus como inteligência suprema do universo. E ele também é definido, nas palavras do apóstolo, como amor. Então, Deus é inteligência e Deus é amor. E nós somos seus filhos, sua imagem e semelhança, e somos também, relativamente falando, então, inteligência e amor. O Espírito Dias da Cruz, no livro intitulado Momentos de Amor, ele fala precisamente dessa nossa essência que é o amor. E ele vai, então, definir a nossa essência dizendo que o amor é a estrutura natural que define o ser, qual um lençol freático, a nutrir-lhe o mais profundo recanto da alma, até superficializar-se em fonte abençoada que gera vida e descedenta os seres. Essa é uma imagem muito bonita que eu gosto muito de pensar. Então, nós temos dentro de nós esse amor na forma de um lençol freático no subterrâneo do nosso ser, e esse lençol freático, de momentos a momentos, ele alcança a superfície do nosso ser, onde ele brota. E no momento que ele brota, ele vai gerar vida, ele vai descedentar os seres, ele vai preencher a nossa existência de beleza e de significado. Contribuindo para o entendimento do amor, a mentora Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, vai nos dizer que o amor, ele espera pacientemente no leito do rio existencial humano para ser descoberto. As vidas possuem o amor no seu imo, mas não o conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável deste tesouro. Então, nós temos e nós somos, no íntimo das nossas almas, da nossa essência, amor. O objetivo da vida, ainda nas palavras de Dias da Cruz, é que nós transformemos esse amor que vige em nós, na forma latente, em amor potente, ou seja, ele existe em nós em forma de potencialidade e a função da nossa existência é fazer com que esse amor latente em nós se transforme num amor potente, que seja um amor movimento, que seja um amor que crie. E ele existe em nós, como diz Joana, mas ele é desconhecido. Nós desconhecemos a sua presença e o seu valor dentro de nós. E ela, então, aponta para um outro aspecto importante, que é a necessidade da existência de um outro. Esse outro que vai fazer com que nós despertemos para o significado do amor. O maior desafio humano permanece exatamente na nossa vida de relações. Estejamos falando da nossa relação conosco mesmo, com o nosso próximo ou com Deus. Nós somos
seres com uma inteligência particularmente desenvolvida, capazes de grandes viagens, de grandes engenharias, de grandes descobertas, mas ainda principiantes e sendo alfabetizados na arte do amor e na arte das relações. Então, as relações, elas permanecem sendo o maior desafio das nossas existências. Diz a lei que é preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita, na sua função de consolador prometido, ela vem, então, trazer luz a muitas das questões trazidas por Jesus em seu Evangelho e vai nos orientar dizendo que o caminho para a melhoria da nossa vida de relações, para a melhoria de todas as nossas relações, da qualidade das nossas vidas, está precisamente no autoconhecimento. Essa proposta trazida pela doutrina, ela vai mudar de forma significativa o paradigma que nós temos vivido até então. Qual o paradigma presente? O paradigma presente é o paradigma do espírito iniciante, principiante na sua jornada evolutiva, que busca entender o mundo onde ele está colocado. Então, na condição de espíritos iniciantes na nossa jornada, nós olhamos para fora, nós tentamos entender o mundo e as circunstâncias onde fomos colocados, tentamos fazer sentido de todo esse contexto externo onde nós vivemos. Mas, na medida em que nós vamos amadurecendo, que nós vamos evoluindo, nós começamos a perceber que, em muitas ocasiões, esse contexto externo ele é bastante parecido para várias pessoas e, no entanto, a vivência, a percepção, a experiência que elas têm desse mundo externo é bastante individual e bastante particular. Então, o espírito começa a perceber que muito da sua vivência vem a partir de como ele vê a vida, de como ele interpreta a vida, ou seja, está diretamente relacionado com o seu mundo interno. E aí ele se dá conta da necessidade não só mais de olhar para fora, mas também de procurar entender aquilo que está dentro dele. E ele então se propõe a essa jornada agora para dentro de si mesmo. Para engendrar essa jornada de forma mais tranquila, de forma mais suave, para que essa jornada não seja tão pesada e áspera para o viajor, é necessário que ele leve com ele, ou que ela seja, que o veículo de transporte nesse trânsito interno seja o auto-amor. O auto-amor vai permitir ao indivíduo, ao espírito, que ele mergulhe dentro de si mesmo de uma forma mais suave, sem tantos conflitos, sem tantas dores, sem tantos sofrimentos. E essa jornada para dentro de si mesmo, ela vai, voltando à colocação inicial de Joana, então, se iniciar a partir da existência do outro. É por isso que nós estamos colocados, e é da lei de Deus, que nós vivamos dentro de uma lei de sociedade, porque sozinho nós não conseguiríamos evoluir. É preciso que haja um outro. E a maneira como o outro vai nos ajudar a evoluir é que o outro ele serve para nós como um espelho. O outro ele vai refletir aquilo que nós geralmente temos dificuldade de identificar e de perceber em nós mesmos. Então, tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, tudo aquilo que a gente desgosta a respeito de nós mesmos, tudo aquilo que nós temos dificuldade com relação à nossa própria personalidade, muitas vezes nós colocamos no inconsciente, não conseguimos mais enxergar, mas vamos perceber no outro, fora de nós. Então, vai esse lado nosso, que a psicologia vai chamar de lado sombra, que Jung chamou do inimigo que caminha dentro
de nós, ele se reflete para fora de nós através do outro, principalmente quando o outro é alguém que gera dentro de nós sentimentos difíceis, sentimentos de desconforto. Então, por exemplo, é muito fácil para uma pessoa orgulhosa identificar o orgulho fora dela. Então, uma pessoa orgulhosa, ela vai ter bastante dificuldade quando ela encontra uma pessoa presunçosa, por exemplo. Porque a presunção do outro reflete nela e vai de encontro e bate de frente com a presunção que existe dentro dela mesma. Então, é fácil a gente identificar orgulho no outro, porque geralmente o orgulho ainda prevalece nas nossas personalidades. Assim também, por exemplo, quando nós criticamos muito uma característica de alguém, muitas vezes por trás dessa crítica existe uma grande inveja, um grande desejo de ser como o outro. Então, uma pessoa, por exemplo, que faz muito, que trabalha muito, que não consegue parar de trabalhar, que é excessivamente produtiva, se ela vê alguém que caminha com mais calma, com mais paz, né? Ela pode olhar para aquilo com um tanto de inveja e colocar aquela pessoa para baixo, quando no fundo, aquilo fala de um desejo dela, ela gostaria também de poder se dar licença para ter uma vida mais tranquila sem que isso afetasse, digamos, o valor dela. Então, são situações teóricas que a gente está colocando aqui, mas só para exemplificar um pouquinho como esse espelho funciona na nossa vida. Recentemente, eu tive uma situação com uma pessoa que veio trabalhar para mim e que eu tive muita dificuldade de lidar com ela, porque ela era uma pessoa que transmitia um sentimento de vitimização muito forte e uma pessoa com várias deficiências, com várias limitações. E eu, dentro da minha humanidade, tive uma enorme dificuldade de lidar com tudo aquilo e aproveitei a oportunidade para tentar mergulhar dentro de mim e ver exatamente o que é que ela estava espelhando, áreas minhas, talvez, que eu precisasse olhar e precisasse trabalhar. Alberto Almeida tem uma palestra muito linda quanto a esse tema, e ele vai dizer assim: a proposta do auto-amor é de amarmos-nos a partir do que o outro nos revela. Amarmos-nos a partir do que o outro nos revela. Ou seja, amar aquilo que nos incomoda no outro. Aquilo que nos incomoda no outro fala de nós mesmos e é algo que nós precisamos aprender a acolher e a amar. E ele vai ainda dizer que é a partir dos encontros desencontrados ou dos desencontros encontrados, ou seja, essas situações difíceis, essas situações de conflito que aparecem na nossa vida, que vão se abrir para nós as brechas, as janelas, as oportunidades para que a gente, então, inicie esse movimento portas adentro de nós mesmos, essa viagem, imbuídos e carregando, ou sendo transportados por esse veículo chamado auto-amor. Então, vamos falar um pouquinho do auto-amor. O auto-amor, ele vai incluir, e nós fizemos didaticamente um esquema na nossa cabeça, ele vai incluir 4 componentes importantes, que são a coragem, a capacidade de nos enxergar, a capacidade de tolerar o que enxergamos e a capacidade de aceitar quem nós somos. Dentro da aceitação, a aceitação ela requer 3 componentes importantes, que são senso de dignidade, de respeito e de humildade. Então, nós temos 7 pontos. Primeiro, auto-amor, coragem, capacidade de ver, de tolerar e de aceitar. E dentro da aceitação, dignidade, respeito e humildade. E nós vamos, então, falar de cada um destes pontos que vão caracterizar e nos ajudar a entender
um pouco mais sobre essa ideia de auto-amor. Começando, então, com a coragem, que é o primeiro deles. Todos nós sabemos o quão difícil é essa viagem interna, não é? Porque quando nós entramos para dentro de nós mesmos, nós estamos nos propondo a nos despir das nossas defesas, daquela armadura que nós colocamos quando saímos no mundo, nos protegendo, muitas vezes, da nossa própria humanidade, escondendo as nossas vulnerabilidades. Então, o primeiro componente do auto-amor é preciso ter coragem. É preciso entrar em contato com o core, com o coração, e ter coragem de entrar na arena, usando a linguagem de Brené Brown, não é? Onde nós vamos, então, lidar com o humano em nós. É um movimento de coragem que requer que nós desfoquemos do argueiro para focarmos na trave. Ou seja, seguindo a proposta de Jesus, nós temos constantemente focado no outro, e agora é tempo de perguntar o que é que está no meu olho, bloqueando a minha visão, o entendimento da trave. E para isso, mais uma vez, é necessário coragem, tem que ser herói para poder dar conta desse enfrentamento. E depois é preciso que a gente tolere os sentimentos, porque essa viagem não é uma viagem de férias, é uma viagem de enfrentamento de si mesmo. Então, na medida em que nós vamos viajando e que nós vamos entrando em contato com o humano em nós, é muito natural que nós tenhamos sensações de desconforto, sensações de meio que um azedo, de um azedume, de um desconforto, de um desgostar. E é preciso, então, que a gente consiga sentir. Quando nós buscamos fazer alguma coisa, quando nós, muitas vezes, até buscamos teorizar em cima daquele sentimento, toda essa teoria, todo esse trabalho acaba virando uma distração. É importante que a gente consiga simplesmente tolerar, enxergar aquilo que está diante de nós. E esse passo, ele é fundamental para que nós cheguemos, então, ao quarto e último passo, que é da aceitação. Vou voltar um pouquinho, porque eu pulei um deles. Então, o primeiro deles é a coragem, depois vem a capacidade de ver, antes de tolerar, a capacidade de ver, porque é preciso treinar o olho e treinar a mente para enxergar. Então, é preciso, uma vez que você diga, não, eu vou, e você se enche de coragem, é preciso que a gente treine a nossa mente e o nosso olhar para enxergar, não o argueiro, mas a trave. Então, uma intenção. Como na yoga, a gente... Qual a intenção da sua sessão, né? E você determina uma intenção para aquele exercício, é preciso que haja uma intenção de enxergar a cada dia de nossas vidas, de tal forma que todas as nossas interações, todos os nossos encontros e, principalmente, todos os nossos sentimentos sejam transformados em informação, em possibilidades e oportunidades para nós entendermos um pouquinho mais. Mas é preciso que estejamos treinados para vermos, para nos perguntarmos o que essa situação, o que esse encontro diz de mim mesmo. E depois que a gente conseguir enxergar, tolerar, para aí sim poder aceitar. E a gente vai passar um tempinho falando da aceitação, porque a aceitação ela é difícil de ser entendida. E muitas vezes ela é mal entendida ou pouco entendida dentro do próprio movimento espírita, porque muitas pessoas vão dizer que tá bom, eu aceitei, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vou argumentar ao contrário, que não é preciso fazer nada. E vamos ver se eu consigo desvendar essa ideia para que a gente perceba que aceitar já é um ato muito poderoso.
e é um ato transformador. A aceitação em si, ela já é transformadora e ela vai gerar os resultados que nós, muitas vezes, estamos buscando em função de um processo ativo de real aceitação. E por que é difícil da gente entender a aceitação? E muitas vezes as pessoas falam, mas aceitação não quer dizer que a pessoa vai... então eu sou assim, não tem mais nada para fazer. Não é disso que eu estou falando. Até porque isso não é aceitação, literalmente. Isso é uma aceitação da boca para fora, uma aceitação rasa, uma aceitação vazia, uma aceitação sem significado. Vamos olhar o significado da palavra aceitação. Eu penso que todo mundo concorde, está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, está em Kardec, está em Joana de Ângelo, nas obras psicológicas, que é muito importante que nós nos aceitemos, que a autoaceitação é parte do movimento de autoamor. Quando a gente aceita alguém, se a gente for olhar a definição da palavra aceitação, diz lá que é estar de acordo, é conformar-se com. E, bom, se você aceitou, não há mais nada a fazer. Então, se você diz assim para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu filho, mas vamos usar o companheiro, que é mais tradicional, né? Eu te aceito assim como você é. E você, no minuto seguinte, está querendo modificar o seu companheiro, está querendo que ele age diferente, está querendo que ele pense diferente, vamos combinar que você não aceitou o seu companheiro? Porque aceitação significa estar de acordo e conformar-se com. Então, se você aceita a pessoa como ela é, terminou ali a sua tarefa, não há mais nada a fazer, a não ser caminhar com ela. Quando você diz que você se aceita e você tem necessidade de continuar se modificando, fazer alguma coisa, vamos combinar que você não se autoaceitou? Porque você continua querendo modificar alguma coisa. Então, essa é a primeira ideia, que quando você diz que você se aceitou, ok, já não há mais nada para fazer. Não, mas como assim não há mais nada para fazer? Não há mais nada para fazer porque quando eu digo verdadeiramente que eu me aceito como eu sou, isso não é uma frase da boca para fora, isso é um movimento interno, ativo, poderoso, onde nós não só estamos tomando consciência onde nós estamos no nosso processo evolutivo, uma consciência cognitiva, mas emocionalmente nós estamos sentindo onde nós estamos no processo evolutivo e estamos lidando com este sentimento. Então, quando eu digo que eu me aceito orgulhoso, no momento em que eu, dentro da minha proposta de autoamor, de coragem, de vontade de enxergar, eu enxergo a presença do orgulho na minha existência e eu aceito que eu sou uma pessoa orgulhosa, verdadeiramente, essa aceitação ela vai produzir dentro de mim um movimento interno de shift, de mudança. E a imagem que vem na minha cabeça é a imagem de que, no transcorrer dos tempos, nós temos construído dentro de nós crostas de crenças, de atitudes egóicas, de defesas, placas tectônicas sólidas, de muita ilusão. E na medida, naquele momento em que você verdadeiramente diz que você se aceitou, ou seja, você conseguiu se enxergar no seu humano, aquilo provoca uma tremenda mudança interna dentro de você, que é tremenda no sentido de ser poderosa, mas que às vezes vai levar a um deslocamento mínimo dessa placa tectônica, ninguém vê, mas ele acontece dentro de você. E quando ele acontece, ele vai resultar num movimento muito importante, que é o redimensionamento do nosso tamanho diante da vida, diante de Deus e diante dos outros. E desse redimensionamento nós vamos falar um pouquinho mais daqui
há pouco. O que acontece com o movimento religioso da maneira que ele está posto nesse momento? A religião, ela prega que nós devemos ser pessoas boas. No Espiritismo, isso é traduzido pela ideia de que nós precisamos ser perfeitos e iluminados. Não há nada errado com essa ideia. De fato, essa é a nossa destinação, este é o propósito da nossa existência. Mas a proposta espírita é de que nós vamos ser um dia essas pessoas iluminadas dentro de um tempo que é um tempo longo, de muitas existências, de crescimento gradativo, de crescimento respeitoso, de crescimento que considera o nosso estágio evolutivo. No momento atual, essa ideia de sermos bons é uma ideia que causa muita pressão e causa um desserviço, muitas vezes, para a criatura em crescimento. Por quê? Porque quando nós percebemos a nossa humanidade, qual é o resultado dessa necessidade de sermos bons, iluminados e esses seres angélicos a cada momento? É que nós sentimos vergonha de onde nós estamos, nós sentimos culpa. E a culpa e a vergonha são dois indícios ainda de uma personalidade bastante egóica que não abre espaço para o humano em si mesmo. Eu estava pensando sobre essa palestra, refletindo sobre esse tema, quando me chamaram a atenção no trabalho, porque eu havia esquecido de fazer um treinamento e deveria ter feito, alguma coisa assim. E eu me senti mortificada, porque eu procuro fazer o meu melhor dentro do trabalho, e dentro do trabalho tenho essa ambição de fazer tudo com perfeição o tempo todo. E me dei conta que eu me senti verdadeiramente envergonhada. Eu tenho uma posição relativamente alta no hospital, fui chamada a atenção por uma trabalhadora dos recursos humanos, e, enfim. Mas, na mesma hora, eu me dei conta de que não há dentro do meu espaço de trabalho espaço para o humano em mim. Então, essa pressão de fazer sempre tudo correto, e na hora que a gente humanamente erra, a gente se sente envergonhado, e essa vergonha é produto do nosso ego. Então, desenvergonhei e abracei a minha humanidade. E muitas vezes, já fiz essa palestra em outro lugar e tive pessoas me perguntando, mas quando a gente erra sabendo que já não era para fazer daquela maneira? Aí eu sempre digo, há uma diferença entre saber e ser, não é? Então, o propósito da nossa existência é tornar todo esse conhecimento cognitivo espírita em vivência, em virtude. Mas, para isso, Joana de Ângeles vai falar disso, serão precisas muitas vezes sucessivas quedas. Então, a gente se martiriza porque a gente diz, eu já sabia, eu não deveria ter feito isso, mas faz ainda. Faz ainda porque o seu tamanho é pequeno mesmo, porque você não é tudo que você pensa que é, porque muitas vezes a gente se engana achando que, sabendo, a gente já se transformou, quando não é verdade. A alma humana é mais frágil do que perversa, ou seja, nós trazemos um mundo de fragilidades dentro de nós, de questões emocionais, que precisamos nos conhecer e cicatrizar para muitas vezes poder, então, a partir daí, transformar. Então, com esse paradigma, fica muito difícil de ser feliz, porque a gente, com essa pressão, nós estamos constantemente nos sentindo inferiores, inadequados e indignos, porque ainda somos humanos. Então, o que nós vamos perceber é que, na medida em que nós vamos trabalhando vagarosamente nessa aceitação, eu errei,
eu sou orgulhoso. Então, dentro da minha relação em casa, eu tive uma atitude de orgulho. Eu reconheço que eu sou uma pessoa orgulhosa. Então, se eu tive um conflito, eu vou chegar para minha companheira no dia seguinte e vou dizer para ela: olha, você me desculpa, eu realmente sou uma pessoa muito orgulhosa, mas tem que falar isso com o coração, né? Não é da boca para fora. E aí você prepara para aquela pessoa um café da manhã, compra umas flores, faz alguma coisa bacana. Mas você não está fazendo uma coisa bacana porque você é bom, você está fazendo uma coisa bacana porque você é orgulhoso. E é preciso que, apesar das nossas limitações e do nosso orgulho, a gente nutra a relação. Olha, eu não consigo ainda ser melhor, essa é a minha melhor versão agora. Eu vou continuar trabalhando em mim mesma, em entender o porquê dessas atitudes, mas eu queria que preparei esse café da manhã para você, super gostoso, porque reconhecendo as minhas imensas limitações, eu quero te agradar. E a gente vai fazendo, então, as nossas, os nossos concertos. Me faltou a palavra em português, e vai, então, gerenciando as nossas relações. Mas, dentro da aceitação, a gente tinha comentado que há 3 ingredientes importantes, e um senso de dignidade. Eu gostaria de dividir com vocês a parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra no Evangelho de Mateus, porque é muito difícil a gente conseguir se autoaceitar e se autoamar se faltar esse senso de dignidade e de valor. Nessa parábola bastante conhecida, não é? Narra o Evangelho de Mateus que um senhor de casa saiu ao raiar do dia a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Então, primeiro ponto aqui, a figura de Deus, né, nessa parábola, não é a figura de um rei, mas de um senhor de casa, de um pai de família, que sai para buscar trabalhadores para a sua vinha. E ele vai, então, encontrar os trabalhadores da primeira hora, com os quais ele vai ajustar um salário, o salário de 1 denário por dia, e vai mandar esses trabalhadores para a sua vinha. Depois disso, ele volta na terceira hora, vê outros que estavam na praça, desocupados, e também diga a eles que vão trabalhar na vinha, e diz a eles que daria a eles o que fosse justo ao final do dia. E eles vão. E o pai, ele volta várias vezes, encontra os trabalhadores que não estavam fazendo nada, manda para a vinha, e para todos eles ele diz que daria o que fosse justo ao final do dia. Até que ele chega aos trabalhadores da última hora. E, diferente dos outros trabalhadores, ele trava com estes um diálogo um pouquinho maior, porque ele vai dizer para eles: por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? Eles lhe dizem: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz: ide vós também para a vinha. E chegando ao fim da tarde, ele então começa a fazer o pagamento dos trabalhadores, começando pelos últimos, até chegar aos primeiros. Então vieram os trabalhadores da última hora e receberam 1 denário. E depois vieram os trabalhadores da primeira hora, que pensaram que receberiam mais. Todavia, o pai deu a cada eles 1 denário. E ao receberem, eles murmuravam, eles reclamaram contra o Senhor, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustastes comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, vale aqui nós olharmos essa passagem de Jesus
começando com o fato de que, com os trabalhadores da primeira hora, são os únicos trabalhadores com quem o senhor da vinha ajustou um salário. Para todos os outros trabalhadores, ele disse que daria o que fosse justo. Muitas vezes nós interpretamos os trabalhadores da primeira hora como trabalhadores mais preparados. De fato, eles tinham algum preparo, estavam preparados para entrar na vinha, talvez tivessem mais possibilidades físicas de aguentar um dia inteiro de trabalho. O pai volta em determinadas horas e chega até a última hora. Quando ele chega na última hora, nós vamos pensando, esses trabalhadores aqui disseram que eles ali estavam naquela praça porque ninguém havia assalariado eles. Então, estes eram trabalhadores, certamente, com pouquíssimas condições para o trabalho, com qualificação provavelmente muito baixa. Mas ainda assim, o pai disse a eles que fossem para a vinha. Voltando aos trabalhadores da primeira hora, vejamos bem que estes trabalhadores se sentiram roubados, digamos assim, né? Eles vão dizer: estes a quem você deu um denário chegaram na última hora. Tu fizestes iguais a nós. Ou seja, eles não acharam justo, eles questionaram a misericórdia e o amor daquele pai. E o pai vai dizer: olha, eu fui justo contigo, eu cumpri o nosso trato, mas você está questionando aqui a minha bondade nesse caso. Então, o que a gente tira dessa passagem dentro do contexto da aceitação e do alto amor que nós estamos conversando aqui? Bom, para Deus, representado aqui na figura do Pai, todos os trabalhadores tinham exatamente o mesmo valor. Não importa a hora que eles entraram na vinha, não importa os recursos que eles trouxeram, não importa o quanto eles trabalharam. Para Deus, todos nós, independente da nossa posição evolutiva, independente do que nós temos para dar, se nós somos um Bill Gates da existência ou um mendigo que está na rua, se nós somos um Einstein ou um analfabeto, se nós somos Jesus Cristo ou Susana Simões e Marcelo Neto, para Deus, todos nós valemos o mesmo denário. E é então Dias da Cruz ainda que dirá: é a nossa filiação que nos faz dignos e que dita o nosso valor. Todo filho de Deus é digno porque existe. E ele vai dizer de forma muito linda que é exatamente esse sentimento de dignidade, de se sentir com valor, independente de onde nós estejamos, ainda que nós estejamos no chão, no lixo, nos sentindo mal diante da vida, mas se nós tivermos esse sentimento de dignidade, de nos sentirmos filhos de Deus, divinos, que nós valemos um denário, apesar de todas as coisas para o Pai, ele faz com que a criatura encontre forças dentro de si mesma para aceitar as lutas da autoconquista e de autossuperação, no enfrentamento de sua história e necessidades pessoais. É a alavanca que permite à criatura conectar-se com o manancial interior que existe dentro dela. Então, um elemento importante dentro do auto-amor e da autoaceitação, para que nós possamos lidar com o humano em nós sem que ele nos destrua, é exatamente esse senso de valor. Para além do senso de valor, o respeito. E ainda com Dias da Cruz que nós vamos continuar, porque Dias da Cruz vai dizer que o respeito é uma manifestação de amor legítimo. Quando nós respeitamos alguém verdadeiramente, quando nós dizemos que respeitamos alguém, nós estamos olhando para o lado intrínseco da pessoa, para quem a pessoa é em essência. Então, ainda que ela pense diferente de nós, tenha valores diferentes de nós, quando eu olho para ela, eu vejo o ser divino, o ser amor que ela é. Então, o respeito dará à outra pessoa dignidade, visibilidade,
consideração e existência. Esse sentimento é preciso que nós tenhamos também para conosco mesmos. É preciso que a gente se veja, que a gente se dignifique, que a gente se sinta filho de Deus e que sinta que nós pertencemos, que há um lugar neste universo para cada um de nós, de novo, independente da nossa própria humanidade, de onde estamos na nossa trajetória evolutiva. Então, o autorrespeito. E Dias da Cruz dirá: respeito é amor com valor. E, finalmente, a humildade. A humildade que vem de humus, de terra fértil, postura interna que vai fertilizar o solo do nosso coração e do intelecto para que a expressão real do ser possa se manifestar. Então, é preciso humildade para que nós possamos ter coragem, para que nós possamos enxergar, tolerar, aceitar e perceber que esse lugar em cima do pódio onde nós nos colocamos em determinado momento não nos pertence. Quanto mais nós somos humildes, mais nós conseguimos enxergar verdadeiramente o nosso lugar no concerto da existência. E no momento em que nós enxergamos o nosso lugar, enxergamos a nossa pequenez, em consequência, nós vamos nos tornando ainda cada vez mais humildes, porque cada vez mais conscientes do quanto somos ainda verdadeiramente humanos e pequenos, sem que em momento algum nós percamos o nosso senso de valor e a nossa dignidade de filhos de Deus. E é então que algo importante acontece conosco, dentro desse processo de autoaceitação. No momento em que nós enxergamos o quanto nós somos pequenos, imaginem um bonequinho em pé no alto de um pódio no primeiro lugar. No momento em que você consegue aceitar e perceber a sua pequenez, é como se aquele bonequinho descesse do primeiro lugar para o segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o chão. Muitos vão sentir esse movimento de descida como um rebaixamento, como uma humilhação. Mas se nós estivermos conectados com aquilo que é essencial, nós vamos perceber que não há rebaixamento. Nós estamos simplesmente saindo de todos os mecanismos de defesa e assumindo o nosso verdadeiro lugar na existência. Quando fazemos assim, somos capazes, então, de viver a nossa humanidade já sem tanta culpa. E Marlon Reikdal, em uma de suas palestras, traz um exemplo que eu gosto muito e que me marcou muito, porque é muito fácil da gente entender, quando ele cita o exemplo de uma criança de segunda série aprendendo ainda a escrever com os garranchos na escrita. E essa criança, ela sabe que aquela escrita, que aqueles garranchos não são o seu potencial totalmente desenvolvido. Haverá um dia, haverá um momento na sua trajetória onde ela vai conseguir escrever melhor. Mas, naquele momento, aquela escrita, aquela caligrafia é a melhor versão que ela tem a oferecer. E ela, consciente disso, não se envergonha e não se culpa porque a caligrafia é ainda cheia de garranchos e a gramática é ainda cheia de erros. Ela está sendo a melhor versão dentro do seu processo evolutivo. Então, nós vamos fechar essa nossa reflexão dizendo que a ideia da vida futura, o nosso vir a ser, é uma excelente referência para nós deste potencial que nós temos e desse lugar que nós um dia chegaremos. Mas não é saudável para nós pautar o nosso viver naquilo que nós vamos ser um dia. É preciso que nós estejamos pautados no que nós somos agora.
E na medida em que nós tivermos coragem de fazer essa caminhada do autoencontro e conseguirmos viajar carregados, transportados pelo veículo do auto-amor, nós vamos conseguir, com mais leveza, com mais suavidade, sermos humanos. E esse movimento de ser humano que permite que a gente desça do pódio e assuma o nosso lugar no universo é talvez o movimento mais poderoso de melhoria das nossas relações. Porque até então nós estamos nos relacionando uns com os outros dentro de uma verticalidade que não nos ajuda em nada, porque nós estamos centrados em nós mesmos, nós nos colocamos em uma posição que não nos pertence, nós olhamos para os outros de cima para baixo, nós menosprezamos, nós diminuímos o outro e tentamos ficar nessa posição falsa de superioridade com relação às criaturas e aos nossos irmãos. O movimento de autoaceitação permite que a gente assuma o nosso real lugar na vida e muda o paradigma das nossas relações de um paradigma vertical para um paradigma horizontal. Porque no momento em que eu assumo e eu abraço e eu reconheço o humano em mim, que eu reconheço o meu real lugar no universo, eu sou capaz agora de olhar para o meu irmão com empatia, vendo nele também o humano, reconhecendo que ele é igual a mim. E isso, meus amigos, é talvez o movimento mais poderoso. E vamos perceber que isso é muito diferente de uma proposta externa. Eu vou ser uma pessoa boa. Então, nós começamos a fazer 1000 coisas de fora, para o lado de fora, sem que essas atitudes, sem que essas ações verdadeiramente traduzam uma modificação interna que permite que nós estejamos verdadeiramente em contato com o humano em nós. Mas no momento em que eu me permito descer do pódio onde o meu ego coloca e entro em contato com o humano, mas também com o digno dentro de mim, isso muda a qualidade das nossas relações, isso muda a maneira que eu olho para o outro, eu olho com o outro com muito mais empatia, e a empatia é o primeiro e o mais importante elemento para que as relações sejam mais fraternas, para que nós sejamos mais amorosos. Então, a consequência do descer do pódio, a consequência do aceitar o humano é a melhoria das nossas relações. Agora eu pergunto a vocês, não seria melhor o nosso mundo? Não estaríamos nós em um mundo muito mais amoroso se nós focássemos, não tanto em tudo que fazemos para fora, mas corajosamente entrássemos para dentro e conseguíssemos tolerar a nossa própria humanidade, que é linda do jeito que é, porque Deus quis que assim fosse. Quando nós buscamos ser anjos antes do tempo, estamos negando a própria pedagogia divina, estamos indo na contramão da própria evolução, que pede que nós erremos para poder acertar, que pede que nós aprendamos com os nossos erros. Deus não nos fez perfeitos com um propósito. Ele queria que nós nos construíssemos a nós mesmos, para que tivéssemos a alegria de, olhando para trás, um dia dizer: eu sou uma obra, eu me fiz, como diz Leon Denis, me construí através do tempo, não é? Através do meu próprio exercício, através das minhas próprias escolhas, através das minhas próprias vivências. Então, sim, vamos continuar esperançosos com o nosso vir a ser, mas amemo-nos no momento presente. Dentro da nossa humanidade, dentro das nossas limitações, aceitando-nos. Somos essas crianças pequenas de segunda série,
aprendendo a soletrar a palavra amor, aprendendo a soletrar as primeiras lições da Boa Nova, aprendendo as primeiras manifestações de amor. Tenhamos compaixão, sejamos pacientes e amorosos para conosco mesmos, porque a partir de nós, a nossa relação com o outro vai melhorar. O mundo se tornará mais fraterno e, consequentemente, nós estaremos também mais próximos de Deus, nosso Pai. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado, Suzana, pelas belíssimas reflexões, nos convidando a esse movimento para dentro. Muito boas as reflexões. Agradecemos a todos, aos comentários que aqui foram feitos, as externalizações de carinho. Nós vimos aqui vários comentários e não quis colocar porque Suzana estava desenvolvendo o raciocínio de uma forma tão especial e a gente acaba se distraindo um pouquinho com uma coisa aqui, um carinho aqui. Então, mais tarde, nós vamos olhar os comentários que foram feitos. Mas isso, a fala da nossa querida Suzana foi extremamente profunda e merece revisitação nestes conceitos. Vamos fazer a nossa prece final para terminarmos a nossa reunião, agradecendo a todos que aqui estiveram presentes. Convido vocês a este momento final de prece, cerrando os olhos, pedindo ao nosso querido amigo Jesus, presente sempre, em todas as circunstâncias das nossas vidas, que prestemos mais atenção nesta espiritualidade amiga que nos abraça constantemente, nos convidando sempre, como disse a nossa querida Suzana, para esta autoexaminação. A proposta de Santo Agostinho de fazer esta revista das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas ações, ao final do dia, e consigamos, Senhor, ter esta coragem de dar este mergulho. Abençoa-nos a todos, abençoa a todos os queridos irmãos que se juntaram à nossa casa, aqueles que estão em outras localidades, em outras partes do país, em outros países, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Bem, estamos no final. Suzana, tem mais alguma consideração a falar? Alguma informação que você gostaria de dizer? Não, boa noite a todos. Muita paz. Uma boa noite a todos. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.